Boa noite, muito obrigado por terem vindo. Obrigado muito em especial ao Jacinto Lucas Pires. Obrigado eu. Por vir participar em mais um Café com Letras que, dado o facto de termos tido a pausa de verão, se atrasou um bocadinho em relação ao livro, à saída, à publicação do livro em que vamos centrar-nos hoje de forma mais particular, que é este romance, O Verdadeiro Ator, que o Jacinto Lucas Pires publicou no início do verão, sendo que depois disso já publicou um outro. Descobri que agora já em outubro não é um romance, é um livro, um outro livro, só para acabar com ele. Para acabar com ele, que livro é que é? Eu percebi que é um livro de não ficção, livro. Sim, é um livro de não ficção que eu fiz com um fotógrafo, com o Tiago Cunha Ferreira, sobre a vida, a experiência de 16 africanos ou descendentes de africanos jovens e que foram escolhidos pelas suas características de liderança para uma academia chamada Ubuntu, que é apoiada pela Gulbenkian. E a Gulbenkian e essa academia... É um livro encomenda? É um livro encomenda, sim. No princípio, é um livro encomenda que nós tentámos puxar para o nosso lado, eu e o Tiago, digamos, ou para o lado das pessoas que retratámos. Porque primeiro foi-nos pedido para fazermos se eu estaria interessado em fazer um livro sobre essa academia, sobre essa escola informal, se quiserem, de líderes africanos ou a partir de valores africanos em Portugal. Porque essa academia, além de dar ferramentas práticas de estar no mundo, falar em público, escrever, negociação, aprender alguns aspectos do direito, a economia, a organização, também está inspirada por os princípios da reconciliação, do processo de reconciliação na África do Sul, de Nelson Mandela e Desmond Tutu, e também em parte as ideias do Martin Luther King. Portanto, só que eu não tenho jeito, não sei escrever livros institucionais, digamos, sobre é um livro de histórias de pessoas concretas. E eu consegui que a Gulbenkian e a Academia me cedessem espaço de liberdade para eu falar sobre as pessoas. É um livro político? Eu acho que só o facto do livro acontecer com aquelas pessoas porque não é um livro político no sentido de eu estar a mandar bocas, né, políticas. Sim, não é um ensaio. Como às vezes faço quando estou aqui nestas posições ao microfone, mas é político pelo que dá a ver, né, porque são histórias de pessoas de condições difíceis, umas pelo lado económico ou social, outras também pelas questões de identidade, de racismo, de discriminação de várias ordens, e que conseguem coisas extraordinárias. Não são super-homens, não são super-heróis, são pessoas normais, mas excepcionais, que têm gestos absolutamente incríveis. Chegaram a um ponto de sucesso, usemos a palavra que já está um bocado estragada, mas que não se ficaram por aí, né, no conforto de eu já consegui o curso, eu já consegui o dinheiro, eu já consegui a posição. Chegaram aí para ajudarem as suas comunidades ou até outras comunidades com problemas paralelos ou idênticos, e acho que é político no sentido em que faz falta trazer estas margens, estas pessoas que se distinguem nas margens da sociedade, para o centro da sociedade, para o auditório da Gulbenkian, né? para o livro do Jacinto Lucas Pires. Acho que isso falta que isso aconteça mais. Somos uma sociedade felizmente misturada, sem também conflitos gravíssimos como noutros lugares, mas ainda assim
de longe ainda parecemos longe e de perto, parecemos ainda um daqueles alvos, não é? Em que no centro é que se passa tudo e depois faz-se conta que o resto é um silêncio em espiral. E acho que esta crise também pode ser um momento de alterar isso, esse estado de coisas. Eu perguntei se era um livro político para fazer justamente a ligação, o link para este romance que chama-se O Verdadeiro Ator e em que o protagonista se chama Américo Abril, e a páginas 52 o Américo Abril, que está a pensar que peça vai fazer a seguir, pensa: política não, política é má ideia, política já não vende, Brecht não, Beckett. Depois, no desenvolvimento do livro, vai-se ver que a política... Beckett também não. Está, e que, assim, o impasse dele em termos artísticos é total. Mas em relação a esta afirmação de que política não, política é má ideia, o que o romance diz é que a política está no centro das operações, e por isso é que se fazia a pergunta. Sim, mas temo que do ponto de vista da cotovia, não é? De quem vende os livros, sim, a política que está aí também não vai ser uma boa ideia. Sim, não é propriamente o trunfo comercial mais evidente. Mas neste romance há várias linhas, várias vias. Uma delas é claramente a via política. E eu senti ao lê-lo que era um livro de um grande mal-estar. Ou seja, é um livro que escreveste já com a palavra crise todas as noites a abrir o telejornal, ou ainda antes disso? Não, por acaso não. Não, embora os sinais fossem óbvios, quer dizer, não desta crise europeia, da troika, não é, dos déficits, mas de haver uma crise que aliás... Aqui fala-se da vinda do FMI. Sim. Foi antes ainda de vir o... E, aliás, isso é posto, quando eu ponho isso, eu ponho também a ONU, vem cá os capacetes azuis, exato, como se fosse um delírio, não é? Sim. E o delírio depois aconteceu nesse ponto. Não é? Aquela coisa que se diz da realidade ultrapassar a ficção, nesse caso aconteceu. Eu disse como uma coisa quase impossível. Ainda não chegaram os capacetes azuis. Para ter uma pois, mas... Vamos ver. não quero ser mau. Mas é um livro de um mal-estar. Sim, do mal-estar. Eu não comecei pelo mal-estar da crise, o mal-estar... É o mal-estar social, do Américo Abril? Sim, que havia vários aspectos do mal-estar do Américo Abril, porque o livro é sobre... Não há de ser Abril por acaso? Não, sim, que não é Abril por acaso, mas eu acho que o Abril é que também trouxe o político, em parte. Mas um mal-estar de um tipo que se quer procurar ele próprio, não é? Portanto, é um romance se quiserem, um romance de aprendizagem ou de identificação de alguém que se quer tornar ele próprio. Ainda para mais é um ator, não é? Portanto, um ator que tem esse trabalho de construir a sua própria personagem. Exato. Mas um ator, como é que um ator... nesse sentido, somos todos atores na vida real, temos que nos tornar nós próprios. E portanto, há um mal-estar de quem não sabe bem onde é que está, não é? Como é que em que posição é que está. E eu imaginei um mal-estar, portanto, que este Américo Abril, a tradução desse mal-estar seria uma espécie de triângulo, uma coisa tripartida, em que por um lado havia a questão mais mental, fantasmática, que se misturava com o cinema, dos filmes, não é? Como uma coisa aqui que fosse a sua cabeça, mas era um filme que ele está a fazer e depois se torna a sua vida, mais ou menos. Não quero também abrir demais o jogo para quem ainda não leu o livro. Por outro lado, havia a questão da identificação também nas relações pessoais, portanto, a relação que ele tem com a mulher, com a amante, com o pai, com a mãe, né, com o filho, com o amigo, as relações de amizade, amor, desejo, sangue, que era outro ponto de perda, de um pouco de caos, de procura de si próprio, e depois um lado que era o lado, digamos, do mundo, o lado de sair de casa, o lado da rua, do exterior, da relação com a cidade, que lhe é sempre externo e que ele é sempre praticamente é sempre externo, apenas espectador, não é? Sim, mas que é o lado político no sentido lato, político no sentido em que
sei lá, atravessarmos dali daquele parque para este palácio que é camarário e que tem uma biblioteca, é um ato político, não é? Político nesse sentido, portanto, muito aberto. E não só, porque